Para a gente ganhar mais intuição sobre o dipolo, né, vamos calcular o potencial de uma distribuição dada por duas cargas pontuais. Vou colocar aqui, ó, menos Q e Q separados por uma distância D para pontos longe. Então é isso que eu quero fazer. Então o que eu faço? Né? O primeiro passo é estabelecer um sistema coordenado. Eu vou colocar dispor a minha carga negativa aqui, minha carga positiva aqui, colocar uma origem aqui, 0. Essa distância aqui eu vou chamar de D. E aí eu tenho um ponto aqui, ó, que é um ponto P, que eu estou chamando de um ponto afastado, né? Localizado aqui por um R. Um vetor R. Né? Aqui eu vou estabelecer então um vetor que eu vou chamar de R+, que vem da origem, né, e posiciona a carga mais. E aqui para baixo, um vetor que eu vou chamar de R-, que posiciona a partir da origem a carga negativa. Bom, e aí, é claro, né, eu posso escrever o potencial no dipolo diretamente. É a soma de dois potenciais de cargas pontuais, né? Um deles tem devido a uma carga Q, e a distância é R menos R+. O outro, eu vou colocar o sinal menos porque a carga é menos Q. E a distância ao ponto, né, é R menos R-. Então, notem que foi muito direto, né? Escrevi isso de forma direta. Mas a minha intenção é achar o potencial aqui para pontos afastados. Então, eu tenho que fazer algumas expansões para poder pegar os termos que vão ser relevantes quando P estiver muito longe da origem. Então, eu vou usar a lei dos cossenos para isso. Lembrando que aqui, olha, é um ângulo que eu vou chamar de θ, né? E esse ângulo aqui, então, é um ângulo que é o π menos θ. Então, com isso, eu consigo escrever, via lei dos cossenos, a seguinte relação, as seguintes relações. Vou chamar de R' mais. Vou chamar de R', isso aqui. Só para consistência com a notação que a gente vem usando. E pela lei dos cossenos, essa distância ao quadrado, né, essa aqui, né, que é o R menos R mais, né, é o que? É o quadrado disso mais o quadrado disso, menos duas vezes isso, vezes o cosseno do ângulo. Então, eu escrevo isso como R2 mais essa distância ao quadrado, isso é D2 sobre 4. Né? Ou então, D2 sobre 4. Menos duas vezes R vezes essa distância, D sobre 2, cosseno de θ. Por sua vez, o R menos R menos ao quadrado, também pela lei dos cossenos, né, eu pego esse vetor, que é o R menos R' menos, ele ao quadrado é R ao quadrado, mais essa distância aqui ao quadrado, que é D sobre 2 ao quadrado também, menos duas vezes R, aquilo ali que é D sobre 2, né, isso aqui é D sobre 2, né, isso aqui é R, e cosseno do ângulo entre essas duas coisas, que é π menos θ. Mas isso então pode ser escrito como R2 mais D sobre 2 ao quadrado mais 2RD sobre 2 cosseno de θ, porque o cosseno de π menos θ é cosseno de π, cosseno de θ, mais seno de π, seno de θ, portanto é menos cosseno de θ. E esse menos eu usei para inverter esse sinal. Então, eu tenho essas duas expansões, esses dois resultados, e faço agora duas expansões. Para distâncias grandes, né, então eu vou dizer que D sobre R é pequeno. E aí,
construir uma expansão em que eu possa usar isso, né, eu coloco em evidência o R. Então vou ter R2, aqui em evidência vai ficar 1 mais D sobre 2 ao quadrado, 1 sobre R2, menos 2 sobre R, D sobre 2, cosseno de θ. Então só coloquei o R2 em evidência aqui. Que é isso. Isso aqui é aproximadamente, né, R2 que multiplica 1 menos D sobre R cosseno de θ. Eu peguei esse termo que estava em ordem D sobre R ao quadrado. Ele é bem menor que D sobre um termo em D sobre R, porque D sobre R é pequeno. Então eu coloquei isso aqui aproximadamente como 1 menos D sobre R, cortando esse 2, cosseno de θ. Analogamente, né, aí eu posso fazer do mesmo jeito aqui bem rapidinho. Essa segunda expressão, ela pode agora ser escrita como aproximadamente, fazendo a mesma coisa, né? R2, 1, mais D sobre R, cosseno de θ. Eu segui os mesmos passos. Coloquei o R2 em evidência, aqui eu fiquei com um D2 sobre R2 que joguei fora. Aqui eu fiquei com um D sobre R que eu mantive e cortei esse 2. Então eu fiquei com 1 mais D sobre R cosseno de θ, com R2 do lado de cá. Então essas são as minhas duas expressões. Aí eu vou para as expansões agora. Então o que eu preciso é 1 sobre R menos R mais. Então eu escrevo isso aproximadamente, né, como 1 sobre R, que é isso aqui, já tirando a raiz, né, que multiplica 1 menos D sobre R cosseno de θ elevado a menos 1 meio. Isso é aproximadamente igual a 1 sobre R, que multiplica 1 mais D sobre 2R cosseno de θ. E aqui eu usei o resultado que 1 menos x elevado a menos meio é aproximadamente igual a 1 mais x sobre 2. A expansão que eu usei aqui, chamando x d sobre r cosseno de θ. Analogamente, 1 dividido por r menos vai ser aproximadamente 1 sobre r, que multiplica 1 mais d sobre r cosseno de θ elevado a menos meio. Isso, então, da mesma forma de antes, do anterior, é 1 menos d sobre 2r cosseno de θ. E eu usei o resultado que 1 mais x elevado a menos meio é 1 menos x sobre 2. Então, eu tenho isso. Levo agora nas minhas expressões potencial e vou escrever qual que é o resultado disso. Então, V de R vai valer 1 sobre 4πε0. Aí eu tenho um primeiro termo que é Q dividido por R menos R+. Então, 1 sobre R menos R+, virou isso aqui. Então, é 1Q sobre R, 1 mais D sobre 2R cosseno de θ. Depois eu tinha menos Q sobre R menos R menos. Então, vai ficar Q sobre R, 1 menos D sobre 2R cosseno de θ. Fecha aqui e fecha aqui. Então, notem que eu posso cortar algumas coisas. Olha, eu tenho Q sobre R menos Q sobre R, que vai cortar. E esse aqui é mais, menos com menos, mais, vai somar. Então, V de R vai ser 1 sobre 4πε0 Q D cosseno de θ dividido por R2. R vezes R2, esse 2 cortou porque eu somei as duas coisas. Então, esse é meu V de R. Devido, então, a uma distribuição, que é uma carga menos Q, uma carga mais Q, uma distância D, e lá no infinito, né, olhando para um ponto bem longe, para que só o termo dominante da expansão apareça. Né? Então, o que isso tem a ver com o que a gente tem estudado?
Ora, a gente tinha visto que o primeiro termo da expansão era um V de dipolo, chamar de dipolo, que era 1 sobre 4 πε0, P escalar R unitário sobre R2. Vimos também que para essa distribuição eu tenho um momento de dipolo que vale QD na direção que leva da carga negativa para a carga positiva, que eu estou chamando isso de K. Esses são os dois resultados que nós tivemos. Agora notem o seguinte, se eu substituir isso aqui, eu tenho exatamente o resultado que a gente chegou nele. Né? Por quê? Porque eu vou ter 1 sobre 4 πε0. Então vamos ver aqui. Então, o nosso V de R para P longe é igual a 1 sobre 4 πε0 QD cosseno de θ. Então o que é o QD cosseno de θ? Se eu chamo isso aqui do vetor P, então, na direção K, θ é esse ângulo, o ângulo que eu vou ter com o eixo Z. Então, esse ângulo aqui, né, θ, um ponto qualquer com eixo Z. Né? Então, vai ser exatamente o módulo de P, que é QD, módulo de R unitário, que é 1, cosseno do ângulo, que é θ, cosseno de θ, e distância ao quadrado. Então, observa que a gente tem para pontos longe, essa distribuição de carga, formada por duas cargas pontuais, menos Q mais Q, separado por uma distância D, gera exatamente o termo mais importante da nossa expansão, como a gente esperava. Mas observe, se eu estiver aqui perto, eu não vou ter um potencial dessa distribuição dado por uma expressão desse tipo. Eu vou ter vários outros termos da expansão multipolar, porque eu não posso, para pontos perto, truncar a minha série. Então, só para pontos longe é que eu elimino todos os termos da série, truncando-a, e aí eu fico só com o termo mais importante, que é o termo de dipolo. Para construir um dipolo puro, algo que em qualquer ponto do espaço eu tenha exatamente o único termo do potencial seja o V1, chamar assim, V de L igual a 1. Então, isso é o potencial de um dipolo, né? Mesmo, em qualquer ponto do espaço. O que eu teria que fazer? Nessa minha conta, eu deveria fazer, eu estou chamar o P igual a QD, eu deveria fazer o D ir para zero, mantendo o P fixo. É uma idealização. Eu ia diminuir a distância entre as cargas, D, mas mantendo o produto carga vezes distância sempre fixo, né? Eu ia ter que ir aumentando as cargas, mas diminuindo a distância. Aí eu tenho um dipolo restrito, né, a um pontinho ali sobre o eixo na origem, e o potencial devido a isso seria exatamente o potencial de um dipolo. Tá? Então a gente vai explorar isso um pouquinho mais para frente, daqui a pouco.